Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Lígia Simões e Pedro Simões. Hoje estamos aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e então vamos começar aí o comentário sobre esses itens que perfazem a introdução e vou passar para a Lígia Simões para ela começar a nossa conversa do dia de hoje. Olá, Pedro, sempre bom estarmos juntos. Vamos abrir o Evangelho. Aqueles que quiserem fazer alguma anotação de lápis na mão, como é a nossa proposta sempre de estudo e reflexão. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec começa falando do objetivo da obra, e esse primeiro grande e importantíssimo parágrafo que fala do ensino moral, da moral evangélica, é geralmente o mais abordado pelos expositores, por aqueles que comentam a introdução do Evangelho. É bem conhecida essa proposta de Kardec, importantíssima, de desdobrar, não é? As máximas, as parábolas do Evangelho de Jesus, para percebermos as consequências de sua aplicação em nossas vidas. Então, nós vamos procurar comentar alguns outros pontos que consideramos também importantes na introdução, para variarmos um pouco, né? Na abordagem que nós mesmos fazemos habitualmente. Olha, antes de você ir para frente, acho que a gente já tinha comentado na nossa conversa passada, e eu vou colocar aqui em cima o cardzinho para quem não assistiu poder assistir, que nesse primeiro parágrafo ele vai falar muito dessa ideia do código moral, do código divino, do Evangelho como um grande roteiro para as nossas vidas, roteiro de felicidade para as nossas vidas, abarcando todos os aspectos da vida pública e da vida privada, né? Então, eu acho que esse é o motivo de que as pessoas procuram o Evangelho prioritariamente, né? Exatamente para ter um norte na vida. E aqui, exatamente, Kardec vai, no início da introdução, dizer, se está no caminho certo. Aqui é o mapa do tesouro. Mas vamos lá, o que mais tem além disso? Então, vamos lá. Introdução fala de abertura. E é muito interessante a gente observar, embora Kardec não faça essa observação, como ele vai estruturar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente percebe, estudando o Evangelho, a organização dos capítulos dentro de uma lógica super interessante, né? Quando ele, do capítulo 1º ao capítulo 6º, é como se ele apresentasse, né, os princípios em que se funda, em que vai se fundar esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nós vamos ver que ele vai encadeando do 1º ao 6º capítulo, depois nós vamos perceber melhor isso. Depois do 7º, a partir do 7º, as bem-aventuranças, o estudo das bem-aventuranças, que é o código divino, não é? Não precisaríamos ter mais outro livro para ser roteiro, se tivéssemos e estudássemos e compreendêssemos e vivenciássemos as bem-aventuranças como roteiro de felicidade. Depois, Kardec, a partir ali, eu acho que do capítulo 16, 17, ele vai estudar parábolas, algumas máximas de Jesus e termina com as preces espíritas. Então, já nessa organização, nós vamos perceber o método, a valorizar o trabalho de Kardec na sua objetividade, na sua profundidade e seriedade. Muito bem. Posso fazer uma observação sobre isso? Com certeza. Eu gosto de pensar assim, que no início, esses capítulos iniciais que você falou do 1 ao 6,
eu acho que esse é um roteiro para a gente ter para observação dos argumentos que são usados quando você tem uma explicação espírita. Uma explicação espírita que não leva em consideração os conceitos que estão no Evangelho do capítulo 1 ao 6, pode ser espiritualista, pode considerar uma coisa ou outra, mas não é espírita, porque ali está o fundamento, a vida futura, a reencarnação e tudo mais. As bem-aventuranças. Agora, o capítulo 17 é sede perfeitos. Uhum. Então, do 17 para frente, ele começa a dizer assim, buscai e achareis. É como se ele estivesse dizendo, olha, o 17 é sede perfeitos, né? Depois, depois tem o buscai e achareis, né? É como se depois disso ele estivesse dizendo assim, agora que você entendeu tudo, agora está na hora de você tornar isso uma verdade, né? Já o entendimento das consequências. Exatamente. O entendimento das consequências. Exatamente. E é importante também, a gente considerando 1 ao 6, que a gente se utilize disso com uma base de reflexão, porque às vezes a gente se percebe, não estamos falando dos outros, estamos falando da gente, fazendo uns raciocínios muito simplistas, por exemplo, a respeito da lei de causa e efeito, causa e consequência, e da reencarnação, a gente se utiliza dos princípios espíritas repetindo ideias e posicionamentos antigos que, na verdade, não cabem nessa moral, nesses princípios evangélicos. Mas uma outra observação que eu tenho sobre essa organização e que acho muito interessante, temos procurado fazer, é perceber, e isso em alguns momentos Kardec faz, em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas não temos, ele não contextualiza para nós o cenário, né? Contextualizar seria o cenário, redundância, das parábolas, das narrativas de Jesus, sempre muito simbólicas. Tudo que ele usa, não é, nas suas parábolas, que são narrativas alegóricas, tem um simbolismo. Então, é muito interessante, porque a gente percebe que Jesus fala para os homens daquela época, não é? Se utilizando de símbolos conhecidos por eles. Mas a beleza, a riqueza da mensagem é que nós podemos, dentro da atualização que nós já percebemos hoje no mundo contemporâneo que vivemos, a gente já pode perceber de uma maneira, vamos dizer assim, atualizada esses símbolos. Não sei se você concorda comigo, Pedro. Não, sem dúvida. E tem uma outra questão que ele vai falar exatamente aqui também na introdução, porque a introdução é para isso, né? Para mostrar ali algumas chaves de entendimento do que ele vai falar para frente, de que era preciso restaurar alguns conhecimentos que se perderam no caminho de noções fortes que faziam parte da época de Jesus e que foram meio que desvirtuadas no caminho, né? Bastante, agora lendo há 2000 anos, né? A gente vê que a reencarnação era isso também está no Evangelho, mas de qualquer maneira, né? Mais um relato histórico. Já era um conhecimento da época, já era um conhecimento comum, já era um conhecimento corrente, né? E que foi se perdendo com o tempo. Então, o que me chama mais atenção não é tanto a questão, não é somente a questão simbólica, mas também a ideia de que, se não restaurar os sentidos, os conceitos, né, que se perderam no caminho e que o Espiritismo vem trazer novamente, colocar novamente, né, para a discussão, as parábolas de Jesus, os conhecimentos de Jesus acabam se perdendo, né? E a gente vê discussões teológicas que são completamente... Onde é que isso quer chegar com isso? Para, né, onde isso vai?
Fala. Você lembra que está lá na Sim, introdução a importância de preservarmos a primitiva simplicidade do Evangelho, da mensagem de Jesus, e diz Kardec que lhe constitui o encanto e a autenticidade. Que beleza isso! você Uma vê? advertência importantíssima, está lá. Kardec chamou a nossa atenção para isso. Mas você sabe dessa introdução, e depois já entrando, onde Kardec comenta sobre a universalidade, né, dos ensinamentos dos espíritos, sobre o que se chamou, eu acho, um código, né, de verificação dessa universalidade. Eu acho muito importante e tão atual, e muitas vezes a gente faz uma leitura rápida dessa parte em que ele nos fala sobre o seu método de análise das comunicações, não é? Nos chamando a atenção para alguns pontos nos quais nós devemos refletir e que me parecem descuidados nos dias atuais. Qual é o cenário que nós temos nos dias atuais, sem entrarmos em nenhum julgamento? A possibilidade do contato virtual traz para nós o espaço de divulgação de infinitas mensagens recebidas por infinitos médios, com uma troca, não é? Muito, muito fácil, muito simples de ideias. Então, e muitas vezes nós nos descuidamos de fazer das mensagens que recebemos ou que aqueles com quem contactamos recebem, essa análise cuidadosa, como é que ele diz mesmo, com a sanção de concordância que valida os princípios da doutrina. Acho importantíssimo. E o que Kardec diz lá para a gente? Veja bem, eu negritei com lápis na mão, risquei Eu acho que nesse no meu sentido evangelho. da análise das mensagens, vale aquilo que a gente tinha comentado antes, né? Quer dizer, a mensagem, o que ela traz efetivamente de conteúdo, né? Utilidade. E quais os conceitos que são utilizados, né? Dentro Como eles dessa são... concordância. Uhum. Outra palavra que eu me lembrei quando estava refletindo, Pedro, e que a gente gosta muito, está lá no Livro dos Espíritos, é o cabimento da mensagem. Uhum. Me lembrei, anotei, cabimento. Tem cabimento? E para a gente saber se tem cabimento, a gente tem que prestar atenção no que Kardec coloca aqui para nós. Estou aqui com o meu evangelho na mão, e o que ele diz para nós? Olha, ele, quando nos alerta a respeito dos espíritos sistemáticos e dos enganadores, ele diz para a gente: só os espíritos da categoria mais elevada, aqueles que estão totalmente desmaterializados, se encontram despidos de ideias e preconceitos terrenos. Como é que a gente vai entender isso? Então, não é válido? É válido. A gente tem que entender, e vou fazer um parênteses aqui, estudando o Livro dos Médiuns. Uhum. Os espíritas não estudam o Livro dos Médiuns, adoram estudar o Livro dos Médiuns no olhar de A, B ou C, que já vão fazer as interpretações do que Kardec nos trouxe com suas ideias e preconceitos terrenos. Então, é Kardec por Kardec estudar o Livro dos Médiuns. Todos nós, está lá quando a gente faz a análise das comunicações, nos dizendo que mesmo naqueles médiuns absolutamente inconscientes, com a psicografia, que era analisada à época de forma automática, o conteúdo que eles guardam, as suas ideias do espírito, de alguma maneira estão presentes ali nas comunicações, sendo utilizadas pelos espíritos
que ditam as mensagens, mais ou menos de acordo com a necessidade. Então, quando Kardec diz para nós, toda comunicação precisa passar por um exame comprovativo, olha o que ele diz, da razão e do bom senso. Razão e bom senso. Por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura, se em contradição com o bom senso, deve ser rejeitada. E aí ele usa uma expressão que eu considero feliz para passar para você, que é quando ele fala de falta de luzes. Falta de luzes se entendendo como a importância do estudo, para que a gente fuja daquela tendência de tomarmos como verdade as nossas próprias opiniões, ou de aceitarmos mensagens que, em verdade, se analisadas cuidadosamente, vão refletir o ponto de vista, o olhar daqueles que foram os seus medianeiros. Essas questões são muito difíceis, né, porque elas têm dois lados. Um lado a gente vê um crescimento das mensagens espirituais a despeito, vamos dizer assim, da sua validade, né? É um espírito superior que está falando, não é? Mas o próprio crescimento das mensagens cria uma percepção, né, de que existem mensagens. Isso vai se tornando cada vez mais difundido, ainda que a gente possa pensar se aquela mensagem de fato veio de um espírito superior, se é realmente aquele espírito que está falando, a gente possa colocar isso em questão. Mas veja qual é o ponto que eu estou dizendo. O ponto que eu estou dizendo é que cada vez mais a ideia da mediunidade, a difusão da mediunidade, da comunicação com os espíritos, e nem sempre, né, tão espíritos, né, às vezes algumas coisas meio anímicas e tal, mas de todo modo isso vai trazer uma difusão daquilo que é algo extremamente importante para as ideias espíritas, que é a consolidação dessa mensagem, né, da comunicação entre os encarnados e desencarnados. Por outro lado, deixa eu só botar o outro lado aqui da questão. Por outro lado, né, a gente tem essa análise, né, que o próprio Emmanuel disse isso, né? O próprio Emmanuel disse isso. O próprio Emmanuel disse, olha, se eu falar alguma coisa que está fora da doutrina espírita, vocês ficam com a doutrina e deixam o meu pensamento de lado. E Emmanuel foi questionado diversas vezes sobre exatamente se aquilo que ele estava dizendo estava na doutrina mesmo ou não. Então, existe aí uma questão de se analisar com cuidado, com atenção. Isso é um grande exercício. Eu acho que a gente está nesse exercício, né? Todos os médios que têm trazido essas mensagens, e não só os médios, mas também as pessoas que têm consumido essas mensagens, estão nesse exercício. E que é um exercício, vamos dizer assim, novo, vamos dizer, né? Com a difusão de tantas mensagens e tantas ideias, a gente está nesse exercício novo de agora temos que aprender a peneirar tudo isso e a saber, de fato, aquilo que nos é conveniente aprender. Aquilo que está concordando com os princípios básicos da doutrina espírita. Analisando, vou responder com Kardec. Tenho aí algumas questões na sua colocação, mas prefiro responder aqui com Kardec. Olha o que ele disse. Necessidade de vigilância quanto às instruções traduzindo opiniões pessoais dos espíritos comunicantes. Porque nós temos uma tendência de achar, não, houve a comunicação, havia um espírito se comunicando, havia, não há a menor dúvida. Gente, que espírito? De que categoria? Trazendo que ideias?
Vamos voltar a Kardec. Só aqueles totalmente desmaterializados estão despidos de ideias e preconceitos terrenos. Então, mesmo o nosso Emmanuel, com todo respeito, ele enfoca o Evangelho de um ângulo que era muito particular a ele pela sua história natural. A própria história. No final, a gente vai considerar, mas antes, para a gente não saltar uma etapa aqui no meu raciocínio, eu queria lembrar isso, quer dizer, olha o que ainda Kardec diz aqui na introdução, porque eu quero Kardec por Kardec, conversando com Kardec. Ele diz: os espíritos superiores têm cuidado em fazer revelações. Eles fazem em tempo certo, quando as circunstâncias são propícias, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender. Espíritos levianos, palavras de Kardec, a tudo respondem. Olha, nem vou comentar, porque nós temos aí uma safra de espíritos capazes de falar de todos os temas, de todas as filosofias, de todas as ciências, impressionante. Esquecidos de que estamos ainda num patamar de evolução de segunda categoria. Então, não vamos ter junto a nós esses espíritos com essa sabedoria maior para nos trazer uma verdade completa, se a gente pode falar assim, não é? Lembrar que eles estão trazendo, e que, olha, a advertência de Kardec, trazem muito de suas ideias, do seu ponto de vista, bons espíritos, mas com o seu ponto de vista, a sua maneira de olhar. Muitas vezes, num processo de sintonia com o pensamento do médium, o que é até natural. E da época também, né? Da época, importante, porque nós vamos ver, por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei, Pedro, se você observa isso, em alguns momentos, nós esbarramos com expressões usadas pelos espíritos e hoje em dia, por exemplo, a ideia de castigo, a gente vê sempre como oportunidade de aprendizado, não vem, mas é frequente a utilização do vocábulo castigo. A própria ideia de pecado, né? A ideia de pecado. Quem eram os espíritos? Deus castiga. Em algum momento, colocações de um Deus levemente antropomórfico. Mas quem eram os espíritos que trazem essas mensagens? Espíritos todos saídos das igrejas católicas, da doutrina católica, que naturalmente se manifestam ainda dentro de uma concepção, de um vocabulário, a meu ver, próprio daquela época. Então, a gente precisa... O que nós entendemos com a doutrina sobre essa ideia de castigo? Tem a ideia do errar o alvo, de uma escolha que não foi feliz, enfim, aprendizado, aprendizado, aprendizado. E para terminar essa minha abordagem nesse ponto aqui, eu queria só chamar a atenção de duas ideias importantes. Eu só fazer um comentário aqui, antes das ideias importantes, porque senão eu não consigo comentar depois. É que, assim, a gente tem que fazer uma diferenciação entre a ideia de revelação do conhecimento trazido pelos espíritos na codificação das demais mensagens que tem, né? Que foram pós-codificação, vamos dizer assim, né? Aquele momento de revelação, propriamente dito, foi um momento que não tem precedente, né? Nem precedente, nem, vamos dizer assim, né? Nada igual posteriormente àquilo. Então, a ideia de você ter mensagens semelhantes em diversos lugares diferentes, com médiuns diferentes, isso não se observa mais, né? Então, isso é impossível. Isso é impossível, isso não vai voltar mais. Isso não vai voltar mais. Então, toda a vigilância que a gente tem que ter com as mensagens a partir de agora
estão relacionados a tudo aquilo que você comentou. Mas tem um outro elemento, quando você falou da questão antropomórfica de Deus, que foi exatamente uma dificuldade, a despeito de Kardec ser um espírito elevado, como está lá em Cartas e Crônicas, né? A despeito disso, claramente dá para perceber na codificação algumas passagens em que os espíritos dizem assim, olha, a gente já falou isso, ou, se você quiser, pode deixar assim. Por quê? Porque a ideia do espírito é uma, mas ele não está conseguindo traduzir isso, né? Ou Kardec não está conseguindo traduzir isso. O próprio Kardec, em alguns momentos, você vê que ele passa uma ideia de época. Tanto hoje a questão... você não vai seguir mais aquilo ao pé da letra, vamos dizer assim. Você tanto tem que interpretar. A questão de leis é uma questão muito própria da época, da ideia de que tudo é regido por leis, inclusive a vida moral é regida por leis. Isso não é de Kardec, não é dos espíritos, isso é da época. E essa questão de Deus que a gente estava comentando, que Kardec coloca lá os 10 pontos, onisciente, onipresente, os espíritos dizem assim, se quiser deixar assim, deixa, mas Deus é muito mais do que isso. Se isso é bom para vocês... A própria ideia de que Deus é perfeito, né, de perfeição de Deus, é uma falsa ideia, porque Deus perfeito é aquilo que se torna perfeito, né? Perfectível, né? Mas Deus não... Ou Deus já... Né? Essa ideia de Deus é muito complicada, mas vamos seguir aqui na conversa aqui. Eu queria só rapidamente marcar 3 pontinhos. Primeiro, a gente encontra... Nós estamos aqui fazendo colocações que estamos deixando, né, para aqueles que, porventura, nos ouçam, refletirem conosco, lembrando que Kardec fala da importância do conflito de ideias, não é? Necessário. Isso é muito importante. O educador Gadotti diz que, sem o conflito de ideias, o diálogo é ingênuo. Então, mas muitas vezes nós tememos o conflito de ideias sem perceber que eles vão nos ajudar nessa reflexão, a importância de ouvir o outro, de perceber a maneira dele construir. E quanto às opiniões, e aí é um ponto importante, Pedro, olha o que ele diz. É preciso, nós falamos, não dá mais para verificar em concordância com outros médiuns que nós não conhecemos, em lugares desconhecidos, porque hoje em dia a comunicação acontece em segundos no mundo inteiro. Mas eu penso que a gente pode fazer esse exercício da concordância com o que está no livro dos médiuns, com o que está no livro dos espíritos, nas obras, no trabalho de Kardec. A concordância tem que ser com a ideia espírita, com a ideia espírita. Então, está de acordo, tem cabimento, como nós dissemos, tem real utilidade do ponto de vista do ensino moral, para que, aí, a questão da análise das comunicações, olha o que Kardec diz, as individualidades se apaguem, porque o realçar da personalidade, das individualidades, se constitui em um sucesso para o orgulho humano. Que importante, não é? Que os médiuns não sejam as estrelas. As estrelas, perigosíssimo para para o ego humano, muitas vezes ocupando em nós um espaço de prioridade ante o eu divino que existe em nós e que precisa crescer. Você concorda comigo? Sem dúvida, estamos chegando aqui no final da nossa conversa sobre a introdução. Para tenha sido útil. Claro. O que eu acho importante de ressaltar, agora que a gente vai começar na próxima semana o capítulo 1, é observar que
nas mais das vezes, a gente tem uma apreensão do Evangelho muito consoladora, o que é bom por um lado, né? Tentar tirar dali algo que nos conforte. Mas, como espíritas já há algum tempo, a gente tem que não só ter essa apreensão consoladora do Evangelho, mas também estudar o Evangelho, né? Ou seja, quais são exatamente os conceitos que estão no Evangelho e que podem fazer com que a nossa vida seja uma vida reflexiva, ou seja, que a gente pense a nossa vida a partir de conceitos do Evangelho. Por exemplo, não quero me estender aqui porque a gente vai falar sobre isso depois. No capítulo Bem-aventurados aflitos, Kardec apresenta 5 motivos de sofrimento. Mas quais são esses tipos de sofrimento? Né? Quais são esses 5 tipos? Então, é preciso que a gente estude o Evangelho e não apenas tenha o Evangelho como fonte de consolação, porque o estudo do Evangelho é que vai nos dar a possibilidade de fazer toda essa reflexão que você falou sobre as mensagens, sobre os critérios, sobre, afinal de contas, estamos olhando os nossos companheiros falando, quais são os conceitos que eles estão usando, afinal de contas, o quanto isso é de fato o espiritismo ou outras coisas, né? O quanto isso vem contaminado com outras ideias. Enfim, eu acho que era um pouco isso. Eu acho que Kardec, né, como professor que fez uma introdução digna desse nome, né, trazendo para nós todas essas questões que nos ajudam a ler o que vem daqui para frente. Para que a gente possa, segundo ele, garantir a unidade futura do Espiritismo. Muito bem, vamos terminar por aqui? Muito bem, então, muito obrigado pela companhia, pela conversa desse dia de hoje, dessa introdução. Que Deus nos abençoe o dia, que Deus abençoe a todas as pessoas que estão nos escutando, suas casas, suas famílias, suas vidas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que a gente possa perseverar no bem. Vamos terminando por aqui. Um grande abraço e até. Fala também e até. E até. Tchau.